Algo muito interessante eu quero falar aqui, referente às bodas do Cordeiro, é algo muito rápido. E as bodas do Cordeiro, não podemos falar de algo, de um casamento no sentido físico, mas um casamento no sentido espiritual. E do ponto de vista bíblico é importante fazer uma distinção entre o que a Escritura afirma explicitamente e o que nós podemos usar como ilustração. Como alguém até fala sobre a lua de mel entre Cristo, que é o noivo, o esposo, e a igreja. Gente, a Bíblia apresenta Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 9, Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e Mateus capítulo 25, de 1 ao 13. Efésios 5, 25 ao 32. Vamos ver aqui, ó. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, eu estou buscando aqui. Deixa eu ver aqui. Capítulo de Efésios. O sermão que nós podemos examinar ou falar de Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, que trata do amor de Cristo pela igreja. A relação entre marido e mulher deve refletir a relação de Cristo com a igreja. O marido deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. O amor de Cristo pela igreja é prático, não teórico. Mas o que é que nós temos aqui é um significado muito forte, algo muito profundo, que nós devemos entender e buscar compreender à luz bíblica, no sentido espiritual. Porque a igreja é uma igreja sem mancha, uma igreja sem defeito. Em uma discussão sobre o casamento usando Cristo e a igreja, é uma metáfora. E Paulo escreve sobre o sacrifício de Cristo, em Efésios capítulo 25. E em seguida ele explica o propósito da morte de Cristo em favor da igreja. E ele fez isso para apresentá-la como uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhante, santa e irrepreensível. E Efésios 5, 27 faz parte de instruções mais amplas dadas aos maridos, que eles são orientados a amar suas esposas como Cristo amou a igreja. E quando a Escritura afirma que a igreja deve ser sem mancha, sem ruga ou defeito, isso significa a santidade completa da igreja. Ela será santa e irrepreensível. E quando fala-se do casamento da igreja com Cristo, as bodas do Cordeiro, as chamadas as bodas do Cordeiro representam a união definitiva entre Cristo e seu povo redimido. É uma linguagem metafórica, é uma linguagem simbólica que representa comunhão, aliança, amor, fidelidade e celebração eterna. Quanto à pergunta, por exemplo,
haverá uma lua de mel entre eles? A Bíblia não menciona uma lua de mel entre Cristo e a igreja. Portanto, não é correto afirmar isso como doutrina bíblica. Entretanto, em uma pregação, em uma explicação, alguns pregadores, ao utilizar essa expressão lua de mel eterna, isso significa, na realidade, para descrever alegria e intimidade espiritual. Porque numa lua de mel, no sentido físico, existe alegria, existe prazer, existe satisfação mútua. Mas nós não podemos aqui falar de uma lua de mel física no sentido de Cristo e a igreja. Teologicamente, seria mais seguro dizer, após as bodas do Cordeiro, os remidos desfrutarão de comunhão perfeita e eterna com Cristo numa felicidade incomparável. Ou, se quisermos usar uma figura de linguagem, poderíamos comparar a eternidade com Cristo a uma lua de mel que jamais termina. Mas é apenas uma ilustração e não uma doutrina que deve ser ensinada. Isso não é ensinado explicitamente na Bíblia. A imagem das bodas do Cordeiro não aponta para um relacionamento físico ou conjugal humano, mas para a união espiritual, uma união física entre Cristo e sua igreja, quando os salvos estarão para sempre na presença do Senhor. Então devemos ter muito cuidado ao usarmos as expressões que nós temos na Bíblia, pois é algo simbólico. E pode-se usar a expressão lua de mel como uma metáfora homilética, desde que fique claro que a Bíblia não ensina literalmente uma lua de mel entre Cristo e a igreja. O foco das bodas do Cordeiro é a comunhão eterna, a celebração da redenção consumada e a união definitiva entre o noivo e a sua noiva redimida. É algo super importante. A celebração das bodas do Cordeiro é algo impressionante, mas é algo espiritual. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa se aprontou. Essa preparação aqui é uma preparação espiritual. E a preparação das bodas do Cordeiro é um dos eventos mais gloriosos revelados nas Escrituras. Trata-se da consumação do plano redentor de Deus, quando Cristo se unirá eternamente à sua igreja glorificada. A figura do casamento é utilizada para ilustrar o relacionamento de amor, de felicidade, aliança entre Cristo e salvos. Na cultura judaica, o casamento possuía 3 etapas principais: o compromisso ou noivado, a vinda do esposo para buscar a noiva e a celebração das bodas. Esses elementos são utilizados pelos escritores bíblicos para representar a obra redentora de Cristo. O noivo das bodas é Cristo, o Filho de Deus. E a base bíblica que nós temos para isso, João 3,29, Mateus 9,15. João Batista declarou: aquele que tem a esposa é o esposo. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Na cruz, pagando o preço do seu resgate com o seu sangue. A noiva das bodas, a noiva é a igreja verdadeira, composta por todos aqueles. Carlos Rodrigues, que Deus lhe bendiga. De onde eres tu? Eu sou de Brasil. Por todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. E as bases bíblicas que nós temos para isso, Efésios capítulo 5, 27,
Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Apocalipse 21 e 2. A igreja é apresentada como uma noiva adornada e preparada para o seu esposo. Observe que aqui nós temos uma metáfora, uma comparação. Suas vestes representam justiça dos santos, pureza espiritual, santificação operada pelo Espírito Santo. O convite para as bodas, o Evangelho, constitui o convite divino para participar das bodas do Cordeiro. Mateus 22, 1 ao 14, Lucas 14, 15 ao 24. Muitos recebem o convite, mas somente aqueles que aceitam a Cristo e permanecem fiéis participarão dessa celebração. A preparação da noiva. Apocalipse afirma, sua esposa já se aprontou. A preparação envolve conversão genuína, santificação, perseverança e fidelidade a Cristo. É necessário ter uma conversão total. Vejam que tudo isso aqui são simbologias, são metáforas. E Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, 15 ao 16, Efésios 5, 26 ao 27, a igreja vive atualmente o período da preparação para o encontro com o noivo. Aí nós temos a grande celebração espiritual, celestial. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 ao 9. As bodas do Cordeiro representam o triunfo definitivo da redenção, a vitória final, a derrota completa do pecado, a vitória final de Cristo e a união eterna entre Cristo e a sua igreja. Será um momento de alegria indescritível para todos os remidos. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Qual é o significado? Neemias, querido, a paz do Senhor, um abração. Qual é o significado espiritual das bodas? As bodas do Cordeiro simbolizam uma comunhão perfeita. A separação causada pelo pecado será removida para sempre. A alegria eterna, não haverá mais dor, mais sofrimento, mais morte e lágrimas. Haverá uma união definitiva. Grande abraço, Neemias. Cristo e seu povo estarão juntos por toda a eternidade. Haverá glorificação dos santos. Os salvos receberão plenamente a herança prometida. Haverá a lua de mel entre Cristo e a igreja, é o que eu expliquei no início aí. A Bíblia não menciona literalmente uma lua de mel após as bodas do Cordeiro. Entretanto, o que nós temos aqui é uma figura de linguagem e alguns teólogos e pregadores utilizam essa expressão para ilustrar a comunhão perfeita e eterna dos salvos com Cristo. Não podemos falar de um ato físico. Biblicamente, o que podemos afirmar é que haverá comunhão eterna com Cristo. Haverá alegria sem fim. E haverá plena satisfação na presença de Deus. Os remidos reinarão com Cristo eternamente. Portanto, a expressão lua de mel eterna não pode ser usada no sentido literal, mas podemos usar como uma metáfora, mas não como uma doutrina. As aplicações práticas, o noivo está voltando. A igreja deve permanecer vigilante. Devemos viver em santidade. Precisamos perseverar na fé e nossa esperança será na eternidade com Cristo. As bodas do Cordeiro representam o ápice da história da salvação. O Senhor Jesus, que comparou sua igreja, que comprou sua igreja com o seu sangue, receberá para si uma noiva gloriosa, santa e preparada.
A celebração celestial marcará o início. Isso aqui é um broche que foi da minha esposa. A celebração celestial marcará o início da comunhão eterna com Cristo e os redimidos. Será a maior festa da história do universo, quando o povo de Deus entrará definitivamente na alegria do seu Senhor. E Apocalipse, capítulo 22 e 20 diz: ora vem, Senhor Jesus. Queridos, eu estou usando aqui a Bíblia, né, ao meio da Revista Corrigida, Mais que Vencedores, de William Hendrickson, Apocalipse, Introdução e Comentário, George Eldon Laird, Manual de Escatologia, de J. DeWitt Pentecost, O Conhecimento Profético, de John Walvoord, e Teologia Sistemática, de Wayne Grudem. Vejam que todas as minhas explicações eu busco passar para vocês a fonte de pesquisas. Quem é que faz parte da igreja? Quem é a igreja? Vamos ver aqui. Quem é a igreja? Quem será? Será a Assembleia de Deus? Será a Batista, Adventista, Presbiteriana? A expressão Igreja do Cordeiro refere-se ao conjunto de todos os salvos por Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Não se trata de uma denominação específica, mas da comunidade espiritual formada por aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador e foram redimidos pelo seu sangue. João 29 fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é chamado de Cordeiro porque seu sacrifício na cruz cumpriu o significado dos sacrifícios do Antigo Testamento, oferecendo redenção definitiva para a humanidade. Quem compõe a Igreja do Cordeiro? A Igreja do Cordeiro, ela é formada por pessoas regeneradas pela fé em Cristo. Homens e mulheres de todas as nações, raças, tribos e línguas. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Aqueles que pertencem espiritualmente a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, Paulo apresenta a igreja como a noiva de Cristo. Em Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 9, João vê uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E vocês observem o seguinte: cada nação tem a sua cultura, tem o seu jeito, cada tribo tem a sua forma de adorar, de servir. E essa multidão representa os redimidos de todas as épocas. Características da Igreja do Cordeiro. Foi comprada pelo sangue de Jesus. Em Atos 20 e 28, ensina que a igreja foi adquirida pelo próprio sangue de Cristo. É o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. É a noiva do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 descreve a igreja preparada para as bodas do Cordeiro. É um povo santo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 chama os crentes de geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A igreja visível e a igreja invisível. Oi, Jair Pedroso, a paz do Senhor. Muitos teólogos, eles distinguem igreja visível, que são congregações locais de seus membros. São igrejas, né? Com CGC,
com estatutos, com regras, com costumes, com doutrinas que são diversas, são várias. E temos a igreja invisível. Todos os verdadeiros salvos, conhecidos perfeitamente por Cristo. João Moraes, tudo bem? Só quem conhece a igreja verdadeira é o Senhor Jesus. Nesse sentido, observem bem, a igreja do Cordeiro corresponde à igreja universal dos redimidos. Eu não estou falando da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não estou falando da Igreja Batista. A paz do Senhor Jesus, irmão Jair. Eu não estou falando da Presbiteriana, porque de todas as igrejas, de todas as denominações, alguém será levado, alguém será tirado. E a Bíblia ensina que a igreja participará das bodas do Cordeiro. Habitará eternamente com Cristo. Compartilhará da glória do reino de Deus e desfrutará da nova Jerusalém. Apocalipse 21:3 declara que eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Eu estou fazendo essa live no Facebook porque antes eu fazia e havia muita gente. Chegou a entrar 3.000 pessoas. Faz tempo já. Agora eu faço mais pelo TikTok. Mas eu vou salvar essa live e colocar no meu canal do YouTube, Nelson Alves de Andrade. Então, queridos, a igreja do Cordeiro é o povo redimido por Cristo, formado por todos os que creem nele e pertence a ele pela fé. Ela é chamada de corpo de Cristo, noiva do Cordeiro e povo santo de Deus. Seu destino final é viver para sempre em comunhão com o Senhor na glória eterna. Efésios 5:25 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem se entregou por mim e por você foi Jesus. Portanto, quando falamos aqui de noiva do Cordeiro, não estamos falando de uma placa de igreja, não. Estamos falando de todos aqueles que creem em Jesus, que seguem a Jesus do seu jeito, da sua forma. E nós não temos o poder, não temos o direito de dizer: esse vai subir, esse não vai subir, esse é salvo, esse está perdido. Eu não tenho esse poder, a Bíblia não me dá esse direito. Então, quando eu comecei falando aqui sobre esta live, eu comecei falando sobre... Porque alguém explicou que haverá uma lua de mel da igreja, um contato... Não há contato físico. Primeiro que Deus é Espírito. João Moraes, tudo bem, querido? Você é de onde? O que eu preciso é entender que para fazer parte da noiva do Cordeiro, eu preciso ter um compromisso. Tá? Vamos ver aqui. Como fazer parte da noiva do Cordeiro? Ter um cartão de membro? Ter o nome escrito no hall da igreja? A Bíblia ensina que a noiva do Cordeiro, ela é composta por todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Pela fé. Tornar-se parte, fazer parte dessa noiva, não depende de nacionalidade. Não depende de posição social ou filiação a uma denominação específica, mas de um relacionamento genuíno com Deus. Primeiro, anota aí, é reconhecer a necessidade de salvação. A Escritura afirma que todos os seres humanos pecaram e necessitam da glória de Deus. Romanos 3:23. O primeiro passo é reconhecer a nossa própria condição diante de Deus e a necessidade do perdão divino. Vai anotando aí. Segundo, crê em Jesus Cristo. A salvação é recebida pela fé em Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus significa confiar nele como Salvador e Senhor. Mas esse crer implica seguir,
implica intimidade, implica obediência. Reconhecer que eu sou pecador, acreditar no plano da salvação, arrepender-se dos pecados. O arrependimento envolve mudança de mente e direção de vida. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento bíblico não é apenas um remorso, mas é voltar-se para Deus. Quarto, nascer de novo. Jesus ensinou a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 7. O novo nascimento é a transformação interior operada pelo Espírito Santo. Não é transformação exterior. Permanecer fiel a Cristo. A noiva do Cordeiro é apresentada como uma noiva preparada para o encontro com seu noivo. Apocalipse 19:7. Já a sua esposa se aprontou. E essa preparação, queridos, envolve vida de oração, obediência à palavra de Deus, santificação, perseverança e fé e amor a Deus e ao próximo. E, por último, viver na esperança da volta de Cristo. A igreja aguarda o retorno do Senhor. Tito capítulo 2, versículo 13, fala de bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O convite continua aberto. A grande mensagem da Bíblia declara, Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Gostaria muito que você viesse pregar aqui no meio, em Melo Viana de novo, meu amigo abençoado. Meu querido, isso aí é algo de Deus, né? Vamos orar. Deus é bom o tempo todo. E de acordo, muito obrigado por permanecer aí até agora, tá? Tem pouca gente aí no Face, mas no TikTok tem bastante gente, tá? Que eu faço lives pelo TikTok. É 1.000, é 600, 700, 200, 300, 188, por aí vai. 2.000, 3.000. De acordo com a fé cristã, fazer parte da noiva do Cordeiro significa receber a Cristo pela fé, ser transformado por sua graça, viver em comunhão com Ele, aguardando o dia em que a igreja estará para sempre com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Isso é o que nós precisamos. Eu preciso frequentar uma denominação? É bom, é necessário. Busque uma igreja séria, que tem muita igreja por aí que não deveria ter nem nome de igreja. Busque uma igreja séria. Mas não tem a placa da igreja no teu coração, não. Eu já tive placa de igreja no meu coração. Eu aprendi, estou aprendendo. E o campo é o mundo. Hoje eu prego para o mundo. Entendeu? Eu prego para o mundo. Eu não estou dirigindo igreja. Eu congrego em uma igreja. Eu sou membro de uma igreja. Mas eu nem tenho pregado nessa igreja. Mas eu prego para o mundo. Uau! Melhor que isso? Então, meus queridos, essa é a nossa esperança, tá? Nossa esperança é justamente a vinda de Jesus. E nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Tito 2,13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E a maior esperança da igreja não está nas riquezas, no poder humano ou nas relações deste mundo. A esperança do cristão está na promessa do retorno de Jesus Cristo. Desde que o Senhor ascendeu aos céus, os discípulos vivem na expectativa da sua volta gloriosa. A segunda vinda de Cristo
é uma das maiores, é uma das doutrinas mais importantes das Escrituras e sustenta a fé dos crentes em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos desafios da vida. A promessa da sua vinda antes de partir, Jesus prometeu que voltaria. João 14, 2-3. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A esperança cristã está fundamentada não em desejos humanos, mas na promessa do próprio Cristo. A esperança da igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles viviam aguardando o retorno do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho. A expectativa da volta de Cristo era uma realidade constante na vida da igreja apostólica. Sua vinda trará consolação. Muitos crentes enfrentam sofrimentos, enfermidades, perseguições, e a promessa da volta de Cristo traz conforto e força. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E o sofrimento atual não se compara com a glória que será revelada. Sua vinda trará justiça definitiva. Neste mundo nós vemos injustiças, violências, corrupções, porém Cristo estabelecerá seu reino perfeito. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. O Senhor julgará com justiça e recompensará os que permanecerem fiéis. Sua vinda unirá o noivo e a noiva. A igreja é apresentada como a noiva do Cordeiro, aguardando o encontro com seu noivo. Apocalipse 19, 7. Vindas são as bodas do Cordeiro. E a volta de Cristo culminará na plena comunhão entre o Senhor e o seu povo. Como nós devemos aguardar a sua vinda? Com vigilância. Mateus capítulo 24, versículo 42. Vigiai, pois, com santidade. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Com fidelidade. Apocalipse 2:20, 2:10. Ser fiel até a morte. Com perseverança. Tiago, capítulo 5, versículo 8. Fortalecei os vossos corações. Concluindo, a esperança da igreja continua sendo a mesma proclamada pelos apóstolos há quase 2000 anos. Jesus voltará. Essa esperança fortalece a fé, consola os corações aflitos e inspira uma vida de santidade e compromisso com Deus. Enquanto o mundo busca segurança em coisas passageiras, o cristão olha para o céu e aguarda o cumprimento da promessa do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. E terminando aqui, nossa esperança não está nas circunstâncias deste mundo, mas na gloriosa volta daquele que nos amou e entregou a si mesmo por nós, Jesus Cristo. Muito obrigado a vocês que assistiram. Eu vou compartilhar, eu vou colocar esta live no YouTube, ok? Um grande beijo, um grande abraço para vocês todos. Neemias, um abração, tá? Aí para você e sua família, o pessoal que me conhece aí. Irmão João Moraes, um abração. Jair Pedroso.